Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O Estatuto da Advocacia assegura às advogadas e aos advogados o direito à sala de Estado-Maior em caso de serem presos. Ou seja, a advocacia não se enquadra na decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pelo fim da cela especial para quem tem curso superior. Confira na entrevista. Na verdade, a OAB, assim como a Lei Nacional da Magistratura, a Lei Orgânica e também a Lei do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos ministros, deputados, enfim, nós temos uma lei especial, que é a Lei do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, que trata claramente dizendo de que quando um advogado responder a um processo criminal e estiver preso preventivamente, terá direito a uma sala de Estado-Maior. Isso significa dizer que nós temos uma lei, juntamente com o Ministério Público, com a magistratura, então isso trata-se de um princípio de isonomia, sendo tratado uma lei federal específica diversa daquela que está no Código de Processo Penal, que foi declarada inconstitucional. Significa dizer que não se trata de um privilégio da advocacia, muito pelo contrário, isso significa que alguns advogados detidos, estando em alguns setores que possam colocar em risco a sua vida por questões de informações ou até mesmo em virtude da sua profissão, isso a gente não sabe dentro de um sistema prisional hoje como funciona através de facções que se comunicam praticamente em todos os presídios. Então esse advogado, pela lei, e assim é o espírito da lei, ele garantiu um direito, não privilégio, de que quando preso, até o julgamento final do processo, ter essa sala de Estado-Maior. A jurisprudência tem entendido que é um direito da advocacia e essas casas prisionais elas têm que se adaptar a essa exigência legal, sendo que, caso não ocorra, há uma transferência para uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira, por exemplo. Então, este novo entendimento jurisprudencial sobre a prisão provisória, definida no Código de Processo Penal, não atinge a advocacia, que mantém a sala de Estado-Maior já definida por lei federal, através do Estatuto, e ratificada por decisão do Supremo Tribunal Federal, que assim entendeu que é direito pleno da advocacia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, participou do evento que celebrou os 90 anos da seccional cearense. Recentemente, a OAB Ceará ultrapassou o número de 50 mil inscrições em seu cadastro. O feito é considerado mais um marco na história da entidade. Celebramos hoje a bravura, a coragem e a força de cada um desses 50 mil advogados e advogadas que atuam nos 184 municípios cearenses. É um orgulho enorme me reunir com grandes líderes da advocacia desse estado. São 90 anos de sangue, de sonho e de luta. Fundada em 1933, a seccional do Ceará se consolidou como instituição necessária ao avanço do país. Desde o início, enfrentou as violações às prerrogativas da profissão, lutou pela democracia brasileira e pelos direitos individuais. O papel da advocacia é exatamente este: servir a coletividade. Com o poder da palavra, esta seccional conquistou espaço de relevância no cenário local e hoje é voz representativa dos cidadãos e cidadãs do Ceará. A determinação e a resistência são características dos grandes líderes da advocacia cearense. A ousadia sempre foi marca fundacional desta seccional. Em 7 de janeiro de 1933, sob a liderança dos advogados Cavalcante de Arruda, José Martins Rodrigues e Clodoaldo Pinto, foi fundada aquela que seria a Casa da Cidadania. A trajetória de resistência desta seccional é um sustentáculo da própria história de luta do povo cearense. O marco fundacional foi a mobilização popular pelo aprimoramento do acesso à justiça, em que o advogado e a advogada são figuras imprescindíveis. Essa memória institucional é o espelho da cidadania no Estado. Em 9 décadas de existência, a OAB Ceará trilhou um caminho de mão dupla. Ao defender a nossa classe, também avançou com a justiça social. Afinal, a arte da advocacia conscientiza e concretiza um ideal de justiça e harmonia humana. Advogar, querido Hélio Leitão,
é uma arte cidadã. É a habilidade consciente de se conectar à esperança daquelas e daqueles que buscam amparo em nosso ofício. Na formação do Conselho, temos também a preocupação de representatividade de todo o interior do Estado e de cada área de atuação, civil, criminal, trabalhista, previdenciária, etc., bem como da jovem advocacia. Quando da criação, 90 anos atrás, eram todos homens. A primeira mulher inscrita foi Lucrécia Pinho, somente registrada sob o número 140, ainda em 33. Hoje, com muito orgulho, temos 50% da advocacia cearense de advogadas. Mas em 30 de março de 33, eram apenas 92 advogados, 21 provisionados e um solicitador, algo equivalente ao estagiário da época. Hoje, estamos chegando à inscrição 51 mil. Recentemente entregamos a carteira 50 mil para Sérgio Pereira, ex-morador de rua, que trabalhava como entregador de comida por aplicativo. Ele é uma prova viva que a educação liberta e pode transformar a nossa realidade. E não para por aí. Fundada em 1989, a seccional da Ordem em Tocantins também celebra mais um ano de existência. Com 34 anos, a entidade é a mais jovem seccional, criada no contexto da redemocratização do país. Uma história consolidada por muitas conquistas democráticas e pela defesa intransigente da advocacia tocantinense. Comemorando os 34 anos da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Tocantins, um estado novo, mas que tem uma advocacia muito qualificada, muito presente, que tem um compromisso muito grande com a sociedade, com o próprio Estado Democrático de Direito. Atualmente estamos chegando a 11 mil inscritos dentre advogados e advogadas tocantinenses. Estamos com um trabalho muito forte em defesa das prerrogativas da advocacia, uma administração muito austera, temos a menor anuidade do país no Tocantins. Além disso, temos uma política muito forte de atendimento, de acolhimento à jovem advocacia, à mulher advogada. Então, é uma gestão muito próxima da advocacia, dos problemas da advocacia, dos desafios que a advocacia tem enfrentado nessa quadra histórica. Ainda em comemoração aos 34 anos da entidade, uma sala da Ordem dos Advogados do Brasil, intitulada Sala da OAB 4.0, foi inaugurada no Tribunal de Justiça de Tocantins. A solenidade contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, de membros da Corte Tocantinense e de representantes da OAB. Outros eventos também aconteceram na seccional tocantinense. Melhor do que criar boas memórias é conhecer novos lugares. E tudo isso com um preço pra lá de especial. Não perca tempo e aproveite os descontos e benefícios em diversos serviços de entretenimento para toda a advocacia. O Clube de Serviço é uma importante ferramenta do Conselho Federal para que o advogado, na interface que o Conselho Federal faz com a advocacia no que diz respeito ao bom atendimento, do bem-estar dos advogados, advogadas e familiares. Lá a gente tem uma série de parceiros que permitem que o advogado tenha acesso a descontos e vantagens na aquisição de produtos que tanto podem ser usados para o fomento da sua atividade, a gestão do seu escritório, como também para atividades como lazer, turismo, enfim, uma série de facilidades para a família da advocacia. Acesse agora mesmo o clubedeserviços.oab.br e conheça todos os nossos parceiros. Neste mês é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Mas mesmo diante de leis e políticas públicas que garantem os direitos às pessoas com autismo, ainda há quem pratique preconceito e discriminação contra elas. Como no caso recente de uma estudante que sofreu bullying em uma escola do Rio de Janeiro. Acompanhe.
Por exemplo, o bullying, né? O bullying contra aluna e aluno autista, ele pode representar uma discriminação, né? A gente tem a Lei Federal 13185 de 2015, que ela trata do Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ao bullying, né? Mas, assim, além disso, há crimes que têm que ser denunciados. Quando um aluno ou uma aluna ele é discriminado em função de sua deficiência, ou fora da escola mesmo, isso pode ser tipificado como um crime de discriminação, que de acordo com a legislação brasileira, ele vai de 1 ano a 3 anos, e se for cometido por meio de comunicação social, de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. Então, nossa comissão ela está muito preocupada agora em abril, mas não apenas no mês de abril, para a gente poder fazer uma coordenação com as entidades. Vamos convocar também o próprio Conselho Nacional de Justiça para esse evento em abril, as comissões estaduais das seccionais da OAB, no sentido de que conscientizar a população, principalmente pessoas autistas e seus familiares, de que é imprescindível mesmo a denúncia, né, ao Ministério Público, podem ser feitas aos conselhos de direito, às delegacias especializadas de proteção à pessoa com deficiência em cada estado, quando elas existirem, e também a judicialização, se houver algum tipo de dano causado, sem prejuízo da esfera penal, também judicializar através de um advogado ou advogada particular ou das defensorias públicas, para que todas essas condutas elas sejam punidas de maneira exemplar. A gente tem que lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão ela não completou ainda nenhuma década, a Lei Berenice Piana em relação à proteção às pessoas autistas tem um pouco mais de uma década, mas ainda, embora robusta e moderna, é uma legislação que ela tem que ser efetivada. E essa garantia perpassa pelo Poder Judiciário, obviamente, por todas as instituições, e a sociedade tem que ter de forma muito esclarecida que a sociedade ela compõe todas as pessoas, com e sem deficiência. Agora vamos falar do retorno das atividades presenciais no Poder Judiciário em todo o país. A OAB entende que as audiências virtuais constituem uma ferramenta favorável à qualidade da prestação jurisdicional, desde que sua utilização seja definida pelas partes com a participação de advogadas e advogados em todas as etapas do processo. Do contrário, ela resultaria em obstáculo para acesso à justiça àqueles que não têm recursos tecnológicos adequados. E a pandemia acabou, né? Se a pandemia acabou, não há mais razão para que o juiz não retorne ao seio da sociedade onde ele oficia e exerça normalmente a sua profissão. E se houver alguma resistência, alguns juízes, é importante falar, não era a maioria, do contrário, a minoria, houve uma resistência em retornar às respectivas comarcas, houve protestos, algumas notas, inclusive, apócrifas em relação a isso, mas foi criado um canal de fiscalização por parte da Corregedoria Nacional, dos juízes, né, que já retornaram às suas comarcas, e esse painel ele demonstra que boa parte, praticamente toda a advocacia brasileira já retornou à atividade presencial nas suas respectivas comarcas. Isso é uma questão. As outras questões, por exemplo, relativas às audiências telepresenciais, permanecem. Processo 100% digital, Justiça 4.0, balcão virtual de atendimento, todos esses recursos que foram criados pelo Conselho Nacional de Justiça permanecem vigentes e podem ser utilizados a critério das partes. No caso do advogado, basta o advogado requerer que aquele processo tramite na modalidade virtual, na modalidade eletrônica, e, portanto, a produção de provas, audiências serão realizadas na modalidade eletrônica dentro do caso concreto. O juiz só pode negar de forma fundamentada, qual razão que ele entende que aquela audiência não pode ocorrer remotamente. Estamos num processo de transição, como eu falei, houve resistência até para que o magistrado retornasse à sua respectiva comarca em alguns setores, né, como eu falei, em uma pequena parcela, e agora a gente está caminhando no sentido de averiguar como que estão essas situações em que a parte, através do seu advogado, requer que o processo tramite eletronicamente.
Você sabia que a OAB Nacional conquistou uma cadeira no Comitê Executivo formado para fiscalizar o andamento do acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do INSS? A intenção do acordo é estabelecer prazos máximos para a análise de processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pela Previdência Social. Esse grupo de trabalho recebia, mensalmente os números do INSS e acompanhava se estava ou não alcançando a meta estabelecida pelo Supremo, que deixou diferente o prazo máximo para a implementação dos benefícios. Esse prazo não foi totalmente cumprido até o final de 2022 e os números que a gente disponibilizou no site da OAB são exatamente nesse sentido. Aquilo que a OAB, como membro ouvinte, a gente não tinha voto, mas a gente pôde participar a partir de 2022, o acordo é de antes, mas a partir de 2022 a OAB passou a ter cadeira ouvinte nesse comitê. E a gente compartilhou esses números com a sociedade como um todo e com a advocacia previdenciária para que se acompanhe, por exemplo, períodos e demoras de agendamento de perícia, de implementação de benefício. E esses números são interessantes porque eles demonstram por região e por estado também. Então, permitem os acompanhamentos pelas comissões estaduais, pela Comissão Nacional, na busca de soluções de problemas. Algumas coisas sim melhoraram, a gente viu os números melhorando com relação à pensão e alguns outros benefícios. Entretanto, benefícios que dependem de perícias continuam com bastante atraso, os auxílios por incapacidade, as aposentadorias, os BPC-LOAS e também outros benefícios como os rurais, que dependem de um pouco mais de análise, os de tempo especial, também tem algum atraso. Mas a emissão desses relatórios mensais pelo INSS permite o acompanhamento, a evolução dos números e também que se trace estratégias para pontualmente corrigir aonde a gente ainda encontra o problema. A comissão também tem acompanhado a questão do robô, e diligenciado para melhorias no formato da automatização, porque é claro que algumas ferramentas podem melhorar e agilizar a concessão de benefícios, mas elas não podem ser empecilho para o aprimoramento, a concretização do direito. E neste ponto, cabe destacar que no ano passado a gente conseguiu que fosse retirado o limite de 30 dias, uma vez o benefício negado, que não poderia ser feito requerimento dentro de 30 dias. Agora, inclusive por causa da automatização e do trabalho da comissão junto a esse comitê, a gente conseguiu que fosse retirado o limite de 30 dias. Então, se hoje foi ingressado com um pedido e, eventualmente, o benefício é negado, você pode entrar novamente, logo em seguida, com um novo pedido, porque às vezes é um erro de clique, é um erro de seleção que acaba gerando a negativa automatizada. Agora nós vamos para uma rápida pausa. Na sequência, voltamos com mais OAB Nacional. Não saia daí. O Centro de Pesquisas da Associação dos Magistrados Brasileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil lançaram um concurso de artigos sobre o Código Civil no país. Quem conta mais é o presidente da OAB, Beto Simonetti. Eu vim com uma novidade para todos vocês. A Escola Superior de Advocacia Nacional e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram o concurso nacional de artigos com o tema 20 anos de vigência do Código Civil no Brasil. A ideia é promover o debate e a produção acadêmica sobre a aplicação e interpretação do direito civil. Então, se você é advogado, advogada ou magistrado e magistrada, não percam tempo. As inscrições serão feitas até o dia 30 de junho. Entre os temas estão direito civil e sucessões, família, contrato e obrigações. Os vencedores vão apresentar os trabalhos em evento científico realizado no Superior Tribunal de Justiça. No site da ESA Nacional você fica por dentro de todos os detalhes e do nosso cronograma. Boa sorte!
Em razão da tentativa de ataque hacker sofrido em sistemas da OAB, o CNJ determinou a tribunais de todo o país que avaliem a suspensão dos prazos judiciais entre 27 e 29 de março de 2023. A decisão atende parcialmente a um pedido feito pela OAB. O requerimento é aplicado a todos os tribunais brasileiros, exceto ao Supremo Tribunal Federal, e tem como justificativa a indisponibilidade da base de dados do Cadastro Nacional de Advogados nesse período. Isso gerou uma preocupação muito grande, porque foi comprometido, dentre outras ferramentas, a base de dados do Cadastro Nacional da Advocacia, onde estão as referências e os dados cadastrais de todos os advogados e advogadas do Brasil. Muitos tribunais utilizam essa base de dados, oferecida gratuitamente pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para validar o acesso dos colegas aos diversos sistemas de processo eletrônico utilizados por todos os mais de 90 tribunais do país. Ante essa preocupação, a OAB julgou por bem provocar o CNJ para que, junto aos tribunais, se tomassem providências em relação ao impacto dessa medida na atividade dos colegas em todos os estados e no Distrito Federal. O Cadastro Nacional de Advogados é a base de dados de todos os advogados do Brasil, né? Através do sistema OAB, todas as seccionais alimentam essa base de dados, porque os advogados, a despeito de algumas limitações legais, eles não estão impedidos de atuar em unidades da federação, além daquelas em que eles possuem inscrição. Limitados a 5, se não houver uma inscrição suplementar, os colegas podem atuar em todo o território nacional. Diante disso, a necessidade desse cadastro, inclusive para exercer o controle disciplinar, né? Há um acesso da parte do próprio sistema para saber se o advogado sofreu algum tipo de punição, para uma outra seccional saber se há uma limitação de acesso ao advogado, a atuação do advogado, né, nos processos na sua base territorial, a partir do controle disciplinar na seccional competente, e também para o próprio tribunal saber se o advogado está suspenso ou não, né, se está habilitado ou não a atuação, a postulação de interesses e direitos de jurisdicionados perante o Poder Judiciário brasileiro. O diretor tesoureiro da OAB Nacional, Leonardo Campos, escreveu um artigo na revista eletrônica Conjur sobre o projeto de interiorização da ordem e os reflexos positivos para a advocacia. Veja. Segundo Leonardo Campos, abre aspas, qualquer iniciativa que tenha a pretensão de ser representativa traz consigo a premissa de estar sempre ao lado de seu representado. A Ordem dos Advogados do Brasil, como órgão de representação da advocacia, não se furta ao desafio que no país significa presença em todos os 5.568 municípios de seu vasto território. Nesse sentido, a gestão do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destaca-se por colocar em prática o conceito de que não há advogado de primeira ou segunda classe. Todos devem ter condições de desempenhar sua vocação. Em outro trecho, o diretor tesoureiro da Ordem ressalta: é importante lembrar que a criação de ambientes institucionais acolhedores para a advocacia é fundamental à difusão de conhecimento, à promoção da cultura e ao estímulo do pensamento sobre o destino da sociedade. E os números demonstram essa dimensão. Entre os mais de 1,3 milhão de advogadas e advogados brasileiros, 50,4% atuam em cidades do interior e necessitam desse olhar mais apurado. A Constituição consagra a advocacia como indispensável à administração da justiça e, portanto, temos muito a celebrar em cada qualificação de subseção, em especial no interior de nossos estados. Podemos dizer que a argamassa que consolida esses espaços é constituída, sobretudo, pela dimensão ética, moral e existencial em busca da justiça em nosso país. A Escola Superior de Advocacia Nacional promoveu no YouTube mais um debate voltado à prática do direito de família. O convidado dessa vez foi o pós-doutor em Direito, Conrado Paulino. Acompanhe. Vamos dar uma polemizada, né? Vamos tratar aí de temas relacionados ao direito de família. E aí eu queria começar perguntando um pouquinho, né, sobre
a guarda compartilhada. Eu pediria que o professor, nós temos hoje muitos estudantes nos assistindo pelos nossos canais, então, primeiro esclarecesse, né, quando se fala em guarda compartilhada, o que significa isso. Muita gente pensa que guarda compartilhada é quando a custódia está sendo dividida, né, entre ambos os pais, né? E eu queria também ouvi-lo, né, sobre os maiores desafios práticos, né, da implementação da guarda compartilhada. Sem dúvida, esse é um dos temas que não é a dúvida apenas pelos acadêmicos, né? Uma dúvida da prática jurídica como um todo, até pelo fato de que o que nós tivemos nos últimos anos foi uma quebra de paradigma, porque a gente tinha, até 2008 no Brasil, apenas um modelo de guarda, que era a guarda unilateral, que todo mundo já viu acontecer, as pessoas não têm dúvida de como ela é exercida. Agora, a guarda compartilhada é o artigo 1583 do Código Civil, que foi modificado não só em 2008, mas também em 2014, para tentar implementar essa nova cultura, nos traz a lógica, então, de uma divisão de responsabilidades. E com toda a propriedade, tu mesmo já pode adiantar que existe essa confusão terminológica de que guarda compartilhada seria uma guarda alternada, quando, na verdade, na guarda compartilhada eu vou ter uma base de residência, ou seja, os filhos vão morar com um dos genitores, apenas o poder de decisão passa a ser conjunto, ou seja, as decisões estruturais da vida dos filhos vai passar a ser conjunto. E o que seriam as decisões estruturais? Seria a situação de escola, atividade extracurricular e de saúde. Agora, será que realmente vale a pena esse modelo? E eu tenho certeza que sim, até porque o que se procura com o modelo de guarda compartilhada, que é importante a gente destacar, hoje ela é a regra, a exceção ao modelo unilateral, e ela vai ser aplicada mesmo em casos de litígio entre os genitores. Mas, Conrado, funciona uma guarda em litígio? Eu defendo bastante que sim. Um dos meus livros chama, inclusive, Guarda Compartilhada Coativa, onde eu defendo essa aplicação da guarda em situações de litígio para a proteção dos direitos da criança. Mas, Conrado, qual é o sentido disso? O sentido é de uma modulação da parentalidade, ou seja, nós não podemos mais usar a guarda como um troféu, porque certamente quem está nos assistindo em algum momento já escutou a expressão "eu ganhei a guarda". Imagina só, um dos filhos escutando isso, ele está acostumado que o modelo do futebol é de quem ganha o melhor, e em se tratando de pai e mãe, a gente não tem melhor nem pior. Nós temos dois sujeitos com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações, e, sem dúvida, quem tem a ganhar com o compartilhamento são os filhos. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!